A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é terça-feira. Olha, eu tenho a certeza de que o Senhor trouxe muitas pessoas para perto de nós através deste programa. Mesmo que você esteja em outro continente, nos assistindo na Europa, na África, na Ásia, eu tenho a certeza de que Deus tem algo especial para você hoje, Ele quer falar ao seu coração, por isso meu coração se alegra em poder dizer, sejam todos bem-vindos. Você também que está pertinho de nós, aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado do Brasil, seja bem-vindo em nome de Jesus. Durante esta semana, já começamos a transmitir a mensagem ainda dentro do módulo Pacificadores com o tema Entre Vocês Dois. Esta foi uma orientação bíblica que nós devemos seguir, que nos ensina que quando há um conflito, este conflito deve ser solucionado, ou a busca pela solução do conflito deve acontecer diretamente com a pessoa que está envolvida ou com as pessoas que estão envolvidas no conflito. Nós devemos ter uma postura diferenciada diante das situações que surgem em nossa vida. A nossa postura, ela tem sempre como parâmetro a Bíblia Sagrada. Você não deve, ao sofrer uma humilhação, ao viver uma situação de conflito, ao passar por uma confusão em algum aspecto da sua vida, querer se vingar, desejar o mal do seu próximo, usar os seus lábios para falar de forma dolosa, falar aquilo que não deve, falar de forma errada. E é claro que isso tudo é um trabalho, como eu já venho falando há muitas semanas aqui, é um trabalho realizado pelo Espírito no nosso coração e também um treinamento diário que nós devemos realizar, tendo a Bíblia como fonte de inspiração para esses comportamentos transformados, meditando na palavra para que realmente possamos praticar. Porque a Bíblia em si, as letras na folha, não geram nenhuma transformação. Mas quando eu aprendo o que está aqui e coloco em prática, aí eu vejo os resultados. Aí a Bíblia realmente faz sentido. Então, a Bíblia diz, entre vocês dois. E preste muita atenção no que o sábio ensinou aqui em Provérbios 6. Ele disse assim, isto é para qualquer área das nossas vidas. Capítulo 6, versículo 2 de Provérbios. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Então, se as nossas palavras nos prendem, nos amarram, nos enredam, temos que cuidar daquilo que sai dos nossos lábios. E hoje em dia eu poderia dizer, temos que cuidar daquilo que os nossos dedos teclam, porque nós temos voz hoje em dia de inúmeras formas, não é? Então nós temos que cuidar. Você precisa ter cuidado ao abordar alguém que te feriu, abordar alguém que, enfim, está envolvido em um conflito. Você tem que cuidar, porque uma palavra, uma vez proferida, não volta atrás. Depois você pode se desculpar, pode pedir perdão, mas a palavra já foi. Nós estamos enredados com aquilo que nós dizemos. Então, cuide dos seus lábios, cuide da forma como você vai agir para ser um pacificador e daquilo que você vai proferir diante de Deus, porque Ele está atento a tudo, amém? Vamos assistir a mensagem, daqui a pouquinho estarei de volta.
O tema de hoje é o pacificador, somente entre vocês, os dois. Então, para eu dar início a uma reconciliação, o que a Bíblia diz? Existem dois caminhos. É um problema entre marido e mulher, entre vizinhos, entre patrão e empregado, empregado e patrão. Estamos falando entre povo de Deus. Primeiro vamos falar entre o povo de Deus. Então como é que Deus disse para fazer uma reconciliação? Ele disse, primeiro, face a face. O teu irmão pecou, vai arguí-lo. Só que neste vai arguí-lo, quem não é humilde não aceita. Por isso que a Bíblia diz, se ele te ouvir, porque a maioria não ouve, ou sai da igreja, das igrejas, ou vai embora, ou ameaça, ou diz que vai gravar. Oi, você sabe, isto é a cultura de um país que tem entre cada 2 habitantes um litigando. E Deus não quer essa cultura. Deus quer a cultura da paz. Então ele disse, vai ter com ele. Ou você usa o face a face, e eu recomendo aos casais, é inevitável que todo mundo tenha contendas. E quando houver uma contenda, um conflito, primeiro lugar, face a face, vai ter com ele e fala. Às vezes a esposa tem medo de falar, o marido tem medo de falar, mas a Bíblia diz, vai ter com ele, fala, explica, diz o que está no teu coração, abre o jogo, rasga o verbo, como dizem os portugueses. Depois, pastor, mas eu não tenho coragem de o fazer. Então, entra a figura do pacificador. Porque quando há uma querela qualquer, quando há um conflito, quando há um litígio, é muito importante, se a pessoa não tem condições do face a face, ter uma pessoa intermediária. Mas não é uma pessoa intermediária para tomar partido. É uma pessoa que vai reconciliar, que vai chamar a atenção, que vai dizer, olha as consequências. Você sabe que na Bíblia Sagrada existe um momento muito interessante entre um homem chamado Nabal, a esposa dele chamada Abigail e o rei Davi. O rei Davi, Nabal era um fazendeiro, tinha gado, tinha terras e tal. E havia muitos inimigos, e ele pediu ao rei Davi, com os seus 600 homens, que protegessem os rebanhos dele. Davi pôs os militares para defender, e houve uma hora que Davi foi em busca de uma recompensa. Disse, olha, nós trabalhamos para você, temos direito a uma recompensa. Portanto, a reação de Nabal foi tão grosseira, tratou tão mal Davi, que Davi ficou muito irritado, porque Nabal disse a Davi, Davi, na realidade tu és um escravo fugitivo, não te vou dar nada. E Davi quis se vingar, Davi quis matá-lo. Bom, começando pelo nome, Nabal quer dizer tolo. Esse homem tinha uma esposa formosa, bonita, linda, mas que tinha bom senso. Quando ela soube da loucura do esposo, a forma como ele maltratou o futuro rei de Israel, aquele que era um homem de guerra, que tinha um exército de 600 homens do lado dele, o que ela fez? Preparou uma cesta com comida, foi ter com Davi e disse, Davi, não leves em conta, meu rei, a loucura do meu marido, trouxe aqui presentes. O que ela fez? Ela levou uma palavra de reconciliação. Ela foi a intermediária. E você sabe que o rei estava tão irado, que quando essa senhora veio, fez a sua vênia, ofereceu a cesta de comida, a ira do rei foi tão controlada, que o rei disse, então eu não vou mais matar o teu marido, que foi um tolo, que me ameaçou, que foi errado na forma de conduta. E sabe o que aconteceu? 10 dias depois, Nabal teve um AVC e morreu. E o rei disse, puxa, essa mulher que ficou lá viúva, uma mulher bonita, mas de bom senso, reconciliadora, era tudo o que eu queria para minha esposa. Porque ela era uma quê? Reconciliadora. Era uma conciliadora. Era uma mulher que tinha bom senso, porque ela foi capaz de abrandar um rei enfurecido. Sabe que Davi, quando se enfurecia, se enfurecia. E ela chegou, rei, tudo bem. O que o rei disse? Não estou disposto.
Graças a Deus ninguém está vendo novela, hein? Sou eu. Agora todo mundo fala, não estou disposto. Então, rei, sabe uma coisa? O meu marido, sabe o que? Ele toma um remédio, está nervoso, toma ritmo enorme, tem um problema emocional, ele é bipolar. Perdoa, meu rei, olha só, eu te preparei aqui uma cesta de figos. Olha, fiz um pudinzinho de leite, fiz um pó de caramelo, não sei o quê. E o rei começou a olhar para aquela mulher e disse: poxa, ela veio oferecer a intermediação, a paz, a reconciliação. E Davi disse: puxa, aquele tolo tem uma mulher bonita de bom senso. E deve ter feito uma oração assim: Senhor, leva Nabal. Ele é um tolo, nem sei. 10 dias depois o homem estava morto, ele casou com ela. Então o que isso quer dizer? Muitas vezes uma pessoa intermediária, um pacificador, um ouvidor da igreja, um pastor, uma pastora, ela vai intermediar uma relação, porque às vezes a pessoa fica intimidada, às vezes a outra pessoa tem mais autoridade. Então, com respeito, com mansidão, ou a pessoa faz face a face, ou pede o intermediário. Gálatas 6:1 diz isso: se o teu irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, de vez em quando nós surpreendemos alguém em falta. Sabe o que a pessoa diz? A igreja é uma Babilônia, o apóstolo é do demônio, ninguém é salvo nessa igreja, porque foi surpreendida em falta. Mas como é que o cristão verdadeiro, quem faz isso é o profano, o cristão verdadeiro diz assim: eu errei, peço perdão. Esta atitude aqui, amado, é muito difícil. Numa cultura de litígio, é muito difícil. Então ele disse: se você surpreender alguém, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também tentado. Então a Bíblia diz corrigir. Corrigir quer dizer o quê? Você não ficar neutro, porque quando você fica neutro perante uma injustiça, você está fazendo parte do agressor, parte do errado. Então é preciso que se juntem, ou para expressar o perdão, ou para confirmar o arrependimento, ou para promover a reconciliação. Então ele disse: se alguém tem alguma coisa contra você, vá lá. Então é muito importante quando se toma a iniciativa. Pastor, mas eu não tenho coragem. Pode colocar um intermediador, pode colocar um pacificador. Então, às vezes são queixas infundadas, ou mal entendidas. E se você sabe, Deus não quer contendas entre os irmãos. Se há uma coisa que Deus abomina, são contendas entre os irmãos. Deus abomina. Olha o que diz Mateus 5:23. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então depois volta e faz a tua oferta. Sabe o que eu descobri? Deus quer receber ofertas de corações limpos e puros. Isso não é dinheiro jogado no lixo. Então vai primeiro e reconcilia-te. Olha o que diz Lucas 6:32, diz assim: se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Versículo 34. Se emprestais àqueles que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Então estas são as regras. Mateus 5:21 e 22. Ouvistes o que foi dito dos antigos: não matarás. Quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem preferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
Olha, as consequências de ser um litigante dentro da igreja de Jesus são muito graves. Porque ele diz que termina até no fogo do inferno. Eu acho que Jesus não veio aqui brincar com as nossas emoções. Ele está dizendo, não quero, pela gravidade do que é um conflito entre o povo de Deus. Então é bom esclarecer mal entendidos, resolver e tirar os obstáculos para que haja reconciliação. Romanos 12, 18 diz isso. Se possível, amado, é possível, depende de você. Quando depender de vós, tende paz com todos. É possível, porque às vezes não é possível porque a outra parte não quer. Aí você lava as mãos, mas da tua parte perdoe, reconcilie, tire do coração, porque senão é uma prisão espiritual. Eu conheço gente presa espiritual há muito tempo. Eu não sei como é que a pessoa tem coragem de entrar dentro de um avião. É verdade. Porque está preso, porque está no coração, porque julgou, porque atacou, porque falou mal. Amado, isso tudo tem repercussão. A vida espiritual não é um playground, é uma batalha. Então, se os pecados são graves, não se pode ignorar. Não. Lucas 17:3 diz assim, acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa. A Bíblia não diz apenas ignorar. Eu tenho uma filosofia, eu gosto muito de ignorar as coisas. Quando alguém me diz, está no Facebook, não quero saber do Facebook para nada. Porque disseram, não quero saber do que disseram. Mas há casos graves, que não podem ser ignorados na comunidade. Então Jesus disse, se o teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Se não arrepender, o problema é da pessoa. Então, às vezes é melhor, e isto vou insistir, se você tem um problema, uma dificuldade, é melhor às vezes você ter um intermediário, um ouvidor da igreja, um pastor da igreja, que possa limpar o terreno. Pastor, e quando a pessoa tem uma causa que desonra a Deus? Um conflito que desonra a Deus. Romanos 2, 23 e 24 diz assim, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, amado, ouça, há certos comportamentos maus, que o nome de Jesus é maculado, que a igreja sofre, e não adianta dizer apenas foi o diabo, que o diabo não tem parte nenhuma com isso, amado. Diz, está escrito o nome de Deus é blasfemado. Existem comportamentos que blasfemam, não é apenas o conflito entre duas pessoas, blasfemam o nome de Deus. E nós não podemos ficar quietos quando se blasfema, a pessoa tem que ser abordada, a pessoa tem que ser chamada à atenção, tem que saber quais são as consequências de fazer alguma coisa que blasfeme o nome de Deus. Segundo lugar, e quando uma situação causa danos ao relacionamento de pessoas, a pessoa tem que ser chamada a atenção para modificar o seu padrão ofensivo. A igreja não é nenhum tribunal, mas a igreja não é um lugar onde se aceita. Isso aqui não é uma Babilônia. Nenhuma igreja, igreja de Jesus, é Babilônia, amado. A pessoa não pode fazer o que quer com a sua vida, blasfemar o nome de Deus, blasfemar o nome da denominação, blasfemar contra a obra do Espírito Santo e achar que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Temos sim a ver com a vida. Você está numa comunidade. Pastor, e quando causa mágoas aos outros? Olha, há pessoas que ferem os outros, expõem os outros. Lembre-se o que diz a Bíblia, um pouco de fermento levado a massa toda, e depois se afastam. Olha o que disse Tito 3,10. Evita o homem faccioso, aquela pessoa que gosta de separar, depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez. Então, chamou a atenção uma vez,
Chamou a atenção 2 vezes, a terceira vez, evita. Esta é a minha filosofia de vida. É a minha filosofia de vida. Pastor, e quando o transgressor está... O tema de hoje é o pacificador somente entre vocês, os dois. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir a mais uma mensagem do módulo Pacificadores, hoje com o tema Entre Vocês Dois. Esta mensagem e todas as outras do Seminário Casa sobre a Rocha estão dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br. Ao acessar o nosso site, você terá direito gratuitamente de imprimir as suas apostilas, captar as mensagens em áudio, em vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. Você pode imprimir para evangelizar, você pode guardar no seu computador, criar o seu banco de dados de mensagens da graça de Deus, enfim. Nós disponibilizamos tudo para que você tenha uma fonte onde buscar material para estudo próprio e também para evangelizar outras vidas. igrejacristovive.com.br. Lá no nosso site também você encontra um ícone que está escrito Cultos ao Vivo. Basta clicar e você poderá acompanhar a nossa programação, todos os cultos, todos os dias ao vivo. Claro que se você está em outro país, faça a mudança do horário com o horário de Brasília, aqui o nosso horário do Rio de Janeiro, mas você poderá interagir conosco, assistir, mandar o seu recado, que será entregue ao nosso apóstolo. Enfim, nós temos este cuidado de formar esta grande família, esta igreja também de forma virtual, para que todos tenham acesso aos nossos cultos. Então, dentro do nosso site, Cultos ao Vivo, www.igrejacristovive.com.br. E se você ligar agora para o nosso ministério, 0 Operadora 21 3017 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente, um presente do nosso apóstolo, este livro Profecias para o ano de 2015. No nosso culto de Réveillon, nosso apóstolo ministrou sobre a vida das ovelhas do Senhor, muitas palavras proféticas, onde Deus falava que 2015 seria um ano de honra, seria um ano em que nós seríamos exaltados. A palavra de Isaías 52, 13, elevados. E é claro, isso é para a vida daqueles que creem e que agem também, não é? Não adianta só crer e não ter nenhuma atitude. A fé ela tem que ser uma motivação para que você corra atrás dos seus sonhos, para que você busque aquilo que você deseja para a sua vida. Mas estamos já na metade do ano, mas ainda queremos que você receba estas profecias. Ligue agora, 0 Operadora 21 3017 90 90. Não é venda, é um presente do nosso apóstolo para você. Amanhã, às 7h30 da noite, nós teremos o nosso culto do meio da semana, Seminário de Excelência da Graça de Deus, com o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Nós aguardamos por você. Amanhã trarei novas informações. Tenha um dia muito abençoado. Em nome de Jesus, amanhã estarei de volta. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. A isso Cristo se revelou. Destruir as obras de Satanás, vencedores em Cristo Jesus, cantaremos então, bem-vindo é o seu reino aqui.
Ao pecado venceu, aleluia, venceu. A morte triunfou, aleluia, triunfou. As doenças derrotou, aleluia, derrotou. Jesus Cristo é o Senhor. Diga, confiamos. Confiamos no nome de Jesus, no poder do seu sangue e a redenção. Diga com fé. O inimigo não vai prevalecer e as trevas se vão, pois Cristo é o Rei dos Reis. Aleluia! O pecado venceu, aleluia, venceu. Da morte triunfou, aleluia, triunfou. As doenças derrotou, aleluia, derrotou. Jesus Cristo é o Senhor. Ao pecado venceu, aleluia, venceu. Na morte triunfou, aleluia, triunfou. As doenças derrotou, aleluia, derrotou. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.